Olá pessoal, meu nome é João Paulo e o tema do meu seminário é aterramento de redistribuição e o uso do tráfego de aterramento para a melhoria da proteção. Primeiro a gente tem que entender o que é uma redistribuição, né? Redistribuição são um conjunto de estruturas, utilidades, condutores e equipamentos elétricos, aéreos ou subterrâneos utilizados para a distribuição de energia elétrica operando em baixa, média ou alta tensão de distribuição, inferior a 230 kV. Geralmente as linhas são circuitos radiais e as redes são circuitos malhados ou interligados. Atualmente nós temos uma topologia muito grande sendo utilizada no modo em anel, né? Onde você consegue interconectar subestações de lugares diferentes alimentando a mesma carga, né? Então eu tenho uma carga sendo alimentada por duas subestações diferentes em paralelo ou não, né? E o que é um sistema de aterramento, né? De acordo com a 15751, a NBR, da ABNT, é o conjunto de todos os eletrodos e condutores de aterramentos, interligados ou não, assim como partes metálicas que atuam direta ou indiretamente com a função de aterramento, tais como cabo de para-raio, torres e pórticos, né? Armaduras de edificações, capas metálicas de cabos, tubulações e outros, né? Então, existem diversos tipos de métodos que você adota para poder entender e determinar se aquele objeto metálico pode ser considerado como ou não sistema de aterramento, né? Isso também serve para as descidas naturais. No sistema, por exemplo, em prédios, de acordo com a NBR 5419, você tem alguns pré-requisitos para serem cumpridos, medições cruzadas e diretas, para você poder fazer para determinar se aquela armadura daquele prédio pode ser ou não considerada um sistema de descida, né? A mesma coisa serve para o aterramento. O aterramento elétrico é de fundamental importância em um sistema de distribuição de energia elétrica, sendo uma ligação intencional à terra com o objetivo de fornecer à instalação um caminho de impedância adequado por onde pode circular uma corrente elétrica, seja ela derivada de uma falta ou descarga atmosférica. A corrente de falta é uma corrente elétrica que circula em um caminho fechado, incluindo a fonte e a carga. No caso da descarga atmosférica, a corrente do raio circula pela Terra para neutralizar as cargas induzidas no solo. A circulação de corrente no solo dá origem a aparecimento de tensões de toque e de passo, né? Por que eu gostaria de frisar isso aqui? Porque a gente pode ter o sistema de aterramento sendo efetivo durante uma falta ou até mesmo durante uma descarga atmosférica, né? Como eu disse, a 5419, com a última revisão em 2015, ela tem os pré-requisitos para você poder determinar se um sistema é ou não apto a fazer parte do conjunto integrante de sistema de proteção contra descargas atmosféricas, né? Isso inclui também a malha de aterramento do prédio ou da indústria, né? E isso para descarga atmosférica, para drenar uma corrente oriunda de descarga atmosférica, de um raio, né? Agora, a gente tem o caso também das correntes de falta, né? Onde você fecha um curto e nesse curto há componente de sequência zero. Ou seja, esse curto é caracterizado pela participação dele, pela participação do terra nele, né? Ou seja, nós temos o monofásico e o bifásico terra, né? Pode ser o trifásico terra também, mas ele tem algumas particularidades. Então, o aterramento ele é importante até nisso, né? Então, dependendo de onde o sistema estiver aterrado, o diagrama de impedâncias, o diagrama equivalente de sequências, né, pode mudar, né? O equivalente total pode mudar. Então, é importante nós ficarmos atentos a isso. Aqui eu trouxe alguns esquemas de aterramento, né? O TNS, TNCS e o TNC, né? Que conforme pode ser visto na figura A, B e C aí, são topologias de onde você liga o terra e de onde você liga o neutro, né? De como, isso numa instalação predial e industrial, né? De como o neutro está disposto em relação ao terra durante a instalação. Então, se você tem uma independência total a partir, né, da primeira divisão, que geralmente é depois da estrela do transformador, né? Geralmente os secundários dos trafos em sistemas prediais e industriais são aterrados, estrela aterrada, né? Justamente para você poder ter uma tensão de fase, além da tensão de linha. Então, se você tem uma separação já na estrela, né,
ou no QGBT, CCM, seja o que for, e essa separação ela tem que permanecer durante a instalação toda. A NBR 5410 proíbe a junção novamente de neutro e terra. Então, nós teríamos aí, com um neutro e um terra correndo a instalação toda, nós teríamos um sistema de aterramento TNS. Agora, se nós tivermos até um certo ponto neutro e terra comum no mesmo condutor, que é a figura B aí, onde nós podemos ver aqui, ó, esse tipo de topologia caracteriza um esquema TNC, né? Na verdade, esse esquema aqui é um TNCS, porque ele é TNC até esse ponto aqui, e a partir daqui ele funciona como TNS, né? Mas um TNC é exatamente essa figura de baixo aqui, né? Onde você tem o condutor terra e neutro comum no mesmo condutor durante toda a instalação. E aqui o esquema TT, né? Nós também temos o IT. O IT eu vou abordar daqui a pouco. O TT ele tem essa particularidade de você fazer aterramentos, né? Independente para cada equipamento, ou um conjunto de equipamentos, né? Ou seja, você tem um sistema de aterramento em um determinado lugar da planta, onde ele não se conecta diretamente através de cabos com o aterramento do neutro, por exemplo, como nós podemos ver aqui, né? Mas eles são interligados pelo terra, então a corrente de falta teoricamente voltaria, né, pela terra aqui, ó. Então, se eu fechasse um curto aqui para a terra da massa desse equipamento, a corrente de falta viria e subiria novamente para aqui, para o centro da estrela, né? A mesma coisa pode ser para aqui. Aqui é um conjunto de equipamentos, aqui são equipamentos isolados, a mesma coisa, né? Existem diversas particularidades no estudo de faltas nesse sistema, né, que eu não vou tratar aqui. E existe o esquema IT também, que é onde você, no aterramento do neutro, você insere uma impedância. Essa impedância serve geralmente para poder limitar a corrente de falta. A corrente de falta, obviamente, envolvendo um componente de sequência zero, ou seja, monofásico, né, ou bifásico terra. Eu quis destacar aqui, relembrar para a gente as fórmulas de reatância capacitiva e reatância indutiva, né? Nós temos XC igual a 1/2πfc e XL é 2π FL, né? Como nós já sabemos. Eu fiz questão de ressaltar aqui a reatância capacitiva e indutiva, relembrar, né, que nós já estudamos, porque no fenômeno de alta frequência, que é o raio, né? Por exemplo, o raio é um fenômeno de alta frequência, nós temos uma particularidade em relação à reatância nesse cara, né? Então, aqui nós podemos ver nessa fórmula de XC aqui, reatância capacitiva, se eu tenho um valor elevado de F, né, automaticamente XC tende a zero, né? E aqui se eu tenho um valor elevado de F, isso aqui tende a ser muito grande também, né? Então, se tendo ao infinito L, eu tendo ao infinito XL. Se eu tendo ao infinito L aqui, eu tendo XC a zero. Isso é importante porque você determina como as reatâncias, no modelo da instalação, como as reatâncias e as capacitâncias do aterramento se comportarão num fenômeno de alta frequência, que é uma descarga atmosférica, por exemplo. Diferente de uma falta, que é onde nós temos a tensão industrial, né? Geralmente 50 ou 60 Hz. Aqui eu fiz questão de trazer os modelos de transformadores de rede urbana, monofásicos e trifásicos, né? Monofásicos e trifásicos. E essa é a topologia de ligação. E como eu conecto o neutro da instalação e onde que isso vai influenciar no meu aterramento. Então aqui nós temos o borne de neutro e as 3 fases, né? Então, o que é padrão de todos os funcionários fazer, né? Nós elevamos um cabo do pé do poste, isso aqui é um transformador em poste, tá? Instalado em poste. Nós elevamos, instalamos uma haste de aterramento no solo, trazemos um cabo interconectado dessa haste de aterramento até aqui, né? Como está descrito aqui, tá bem. Achei esse desenho interessante porque ele consegue expressar bem a topologia na realidade. E esse cabo ele pode seguir e ir para uma outra serventia em cima, seja um cabo mensageiro, seja o que for, né? Ou ele pode parar aqui, mas a função principal dele aqui é aterrar o sistema. Então ele vai na carcaça metálica do transformador, né? Nos
Para-raios de linha, né? São aqueles para-raios que ficam instalados logo perto das buchas de MT aqui dos transformadores, né? Claro, na parte de baixo, né? Que é onde eu não tenho contato não tenho contato, tem uma alta impedância entre o aterramento o cabo de alta tensão, né? Que é justamente para-raio, e principalmente para o aterramento do neutro. Então eu pego um cabo, interligo ele, o neutro aqui, que é o centro da estrela, né, ao aterramento, justamente para poder, além de referenciar, eu poder poder modelar, no momento da modelagem, ter a componente sequência zero, meu equivalente, e não abrir o sistema. Mas lá na frente, quando eu falar de transformadores de aterramento em proteção, eu vou explicar o porquê, né? E aqui é uma visão lateral, né? Onde ele consegue mostrar direitinho a roldana. Esse aqui é um modelo mais antigo, né? Hoje existem algumas outras tecnologias empregadas que são bem mais interessantes que essa daqui. Aqui é a visão de baixo do poste. Ele segue e vai para a haste de aterramento, tá vendo? E essas hastes de aterramento, elas não são interligadas aqui, de um poste para o outro, mas são conectáveis pela terra. E isso é interessante, né? Porque muita gente pensa que existe um cabo, né, correndo. Muitas pessoas da área que nunca trabalharam no sistema de distribuição pensam que existe um cabo que interliga, mas não. É uma haste independente, diferentemente do sistema industrial, onde eu tenho uma malha que circuncida toda a instalação. Aqui eu fiz questão de trazer isso aqui, que é a medição de resistência de aterramento com o alicate termômetro, né, que é uma tecnologia tanto quanto nova e que me permite, em sistema de distribuição, esse alicate aqui me permite medir a resistência de aterramento. Há uma grande confusão no uso desse cara em sistemas industriais. O uso é restrito, não consigo medir a resistência. Geralmente é difícil medir resistência de aterramento em sistemas industriais porque ele mede todo o sistema que tiver conectado com esse cara aqui. Então, se eu tiver várias conexões de cabos de cobre no decorrer da instalação, que é o que acontece em sistemas prediais industriais, ele mede o equivalente paralelo. Então, ele foi feito, ele foi projetado, né? O projeto dele, do primeiro alicate termômetro, foi feito para medição de sistema de aterramento em sistema de distribuição. Então, aqui a gente pode ver que desce um cabo e vai para a terra nesse poste, nesse outro poste, nesse. Então, ele injeta através do princípio de indução eletromagnética, ele injeta um sinal de alta frequência que gera uma corrente. Essa corrente ela percorre a terra, sobe aqui. Na verdade, sobe no equivalente paralelo, né? Ela sobe em todas, né? Mas no modelo matemático, você faz um equivalente paralelo e ela sobe no equivalente paralelo e volta pelo neutro. Eu quis ressaltar e é assim que a gente faz essa é uma das formas, né? Existe o método Werner também, onde você usa termômetros com ponta, né? Com diversas pontas. São 4 pontas, dependendo se for para estratificar, e 3 pontas para poder fazer medição de terra comum. O aterramento do neutro da rede urbana de baixa tensão nas redes de distribuição urbana consiste basicamente no aterramento do neutro da rede secundária com cabos nus e do neutro mensageiro da rede secundária isolada, e deve satisfazer os seguintes requisitos. O aterramento do neutro de baixa tensão deve ser contínuo e efetivado ao longo da rede multi-aterramento, né, a cada 150 metros com uma única haste, de maneira sólida e permanente. Foi o que eu disse para vocês lá atrás. O neutro de baixa tensão deve ser sempre aterrado em todo o fim de rede secundária, desde que o condutor neutro não esteja aterrado no poste imediatamente anterior. Nota: o neutro da rede secundária não deve ser interligado ao aterramento da cabine do edifício de uso coletivo, né? Então, quando é disponibilizado o ponto trifásico para uma casa ou para um prédio, seja o que for, aquele neutro não é aterrado pela concessionária, né? Ou seja, se o ponto vai ser trifásico, disponibilizam 3 fases e um neutro, não o terra. O terra é independente da instalação. Então, a instalação tem que promover um sistema de aterramento para ela, isolado, né? E aqui a importância do multi-aterramento, né? A cada 150 metros, com uma única haste em cada poste, se faz de maneira isolada e sólida, né? O aterramento. Essa
essa nota aqui eu retirei do Manual de Instruções Técnicas, né? Do COPEL. Agora eu vou falar sobre o uso do tráfego de aterramento para a melhoria da proteção, né? Primeiramente, a gente tem que entender para que serve a proteção, os diagramas de sequências para cada tipo de falta. A distribuição ela é realizada em delta ou em estrela. Quais são os tipos de tráfego de aterramento e como detectar faltas monofásicas em sistemas com fonte em delta. Então aqui eu trouxe um diagrama unifilar que representa dois geradores, né? O que pode ser entendido como duas subestações que são interligadas, né? E alimentam cargas, né? Isso faz parte do SIM. O SIM é basicamente assim, interligado, né? Sistema interligado. Então, se ocorrer uma falta aqui, onde está esse símbolozinho aqui com esse F, se ocorrer uma falta, como é que a proteção atua, sabe? Quem deverá ser acionado? Aliás, o relé de proteção vai conseguir enxergar essa falta? Esse sistema está isolado da Terra ou não? Então é isso que a gente vai entender. Essa falta aqui, ela vai ser, primeiramente, pela seletividade, ela tem que ser isolada por esses dois primeiros caras aqui, tá vendo? Esse 21 é um relé de distância e esses caras são os disjuntores. Então, através do DC, o relé de distância identifica a falta, através de parametrizações e de pré-determinações que você faz no dispositivo, ele sabe mais ou menos exatamente, né? Tem que ser exatamente, mas nunca é, mas é bem aproximado. A que distância o curto ocorreu. Essa é a função do relé 21. E quem vai abrir primeiro? Se é o mais próximo, depois o outro, que está mais longe dele, ou então o de backup, que são esses caras aqui, né? Esse cara, são disjuntores de backup. O diagrama de sequência para os tipos de falta, né? Então, como a gente estudou lá em ASP1, a gente tem, para cada tipo de falta, a gente tem um diagrama de sequências diferente, obviamente. Então, para a falta monofásica, eu tenho esse diagrama aqui onde eu coloco em série, sequência positiva, negativa e zero. Né? Para a falta bifásica sem terra, eu coloco o diagrama de sequência positiva, né? Dessa forma que eu interligo ele em paralelo com o diagrama de sequência negativa. E eu não uso o diagrama de sequência zero porque eu não tenho a interferência da Terra nessa falta. Já na falta bifásica Terra, eu associo os três diagramas, agora com presença de grandeza de sequência zero, dessa forma aqui. Então eu faço primeiramente, né? É bem comum a gente fazer o paralelo da negativa com a zero e depois faz o série do positiva com esse resultado paralelo aqui, esse resultado desse pequeno equivalente aqui, né? E com uma falta trifásica a gente utiliza só o sequência positiva, né? Trifásica sem terra. A distribuição ela geralmente ocorre em delta ou estrela, né? Geralmente da subestação até o tráfego da rede de distribuição, o tráfego do consumidor, né? Ela ocorre em delta. Então a gente só vê, é muito comum a gente só enxergar três cabos, né, correndo a rua, né, fazendo a distribuição para todos os consumidores, seja casa, sejam edifícios, né? Então geralmente ocorre em delta. Isso quer dizer o quê, né? O primário desse transformador alocado no poste é delta e o secundário em estrela, justamente para você ter acesso ao neutro e ter além da tensão de linha, ter a tensão de fase também. Né? Então, esse primeiro lado, esse lado primário do transformador, ele é isolado da Terra. E aí surge um problema. Né? Aqui eu coloquei uma foto ele pode ser trifásico, tá? Pode ser um transformador trifásico com associação de bancos monofásicos, como são esses daqui. Né? Porque aqui a gente tem uma confiabilidade maior do sistema, porque se você perde só uma fase, você ainda tem as outras duas, né? Para fazer manutenção, enfim. Aí cada concessionária encara a melhor topologia. Pode ser o trifásico, que é esse aqui, tá vendo?
Esse é o trifásico e esse é o banco, a associação de bancos monofásicos. Quais são os tipos de tráfego de aterramento, né, que nós temos? Basicamente, nós temos transformador de aterramento zigue-zague, o delta estrela, aterrada, né, com resistor ou sem o resistor. É padrão, né, é padrão de toda instalação que se use transformador de aterramento, utilizar o relé 51G, que é o relé de sobrecorrente no ground, né, no terra. Então, esse resistor aqui ele tem a função basicamente de, mais uma vez, limitar a corrente de terra, né? Então, agora, o nosso próximo questionamento a ser feito é como, se o sistema que alimenta os transformadores de redistribuição, né? Ou seja, aquele ramal que sai da subestação e vai até os transformadores de redistribuição, como que, se eles estão isolados da terra, como que a proteção enxergaria essa falta num evento se ele está isolado da terra, né? Então, para isso, é aí que o transformador de aterramento entra, porque quando você faz o diagrama de sequências para uma falta que envolva a terra, por exemplo, a monofásica, no sistema isolado, você não tem, você tem uma abertura, no equivalente de sequência, você tem uma abertura. E aqui nós podemos ver o tráfego de aterramento delta estrela e o tráfego zigue-zague, né? Ambos têm a mesma finalidade. Então, quando eu insiro eles no sistema, eles me oferecem um caminho para a Terra. E é por aí que a componente de sequência 0 vai circular. Aqui eu trouxe um exemplo, é um arco, né? Aqui o evento é um arco, mas podemos encarar como um curto. Nós não temos conexão de cabos entre a falta, que pode ocorrer em metros ou até mesmo em quilômetros da fonte geradora, que no caso é nosso transformador, né? Nós vamos encarar a fonte geradora como transformador. Mas essas ondas eletromagnéticas, elas são transferidas do ponto de contato com a Terra até a malha onde a estrela está aterrada. Então, é dessa forma que a corrente volta para o centro da estrela, né? Quando ocorre um defeito monofásico no sistema elétrico, a corrente de sequência 0 retorna pelo solo e sobe pelo terra de ligação em estrela. O reflexo dessa corrente fica perfeitamente sintonizado com o rodopio da corrente dentro do delta, né, no lado delta. Portanto, no instante do defeito monofásico, o transformador aterra o sistema, advindo daí o nome bem apropriado de transformador de aterramento. O sistema fica aterrado através da impedância sequência 0 do transformador, Y delta, né, o estrela delta. O circuito equivalente de sequência 0 é apresentado mais à frente. Isso é para delta estrela. Para o zigue-zague, no mesmo defeito, as bobinas estão conectadas em zigue-zague e as correntes indicadas produzem, que eu indiquei mais à frente, né, mais atrás, anteriormente, ela produz fluxos magnéticos que são contrabalanceados com um fluxo magnético idêntico, mas no sentido contrário, né, isso na estrela. E como que eu posso dimensionar esse transformador de aterramento, né? O dimensionamento do transformador de aterramento consiste basicamente em determinar a sua potência aparente e a sua impedância. A necessidade de dimensionar um transformador de aterramento surge tanto para a rede de baixa tensão como em rede de média e alta tensão. Para que a instalação do transformador de aterramento transforme um sistema não aterrado e eficazmente aterrado, deve-se obedecer às seguintes condições, né? Eu tenho que ter reatância de sequência 0 sobre reatância de sequência positiva dando menor que 3. E a resistência de sequência 0 sobre a reatância de sequência positiva dando menor ou igual a 1. Né? Menor ou igual a 3 ou menor ou igual a 1. Então, essas são basicamente as premissas para você poder dimensionar um transformador de aterramento. Né? E geralmente quem dimensiona esses caras são os caras de proteção, são os profissionais de proteção. Eu fiz uma simulação no PSCAD para poder demonstrar como a corrente de falta se comporta num sistema isolado, né? A corrente de falta ela vai ocorrer aqui, né? E ela está basicamente num sistema onde ele está isolado da Terra, porque o primeiro transformador está em delta
e ele vai em delta até o próximo transformador, após a falta, né? Então, teoricamente, esse sistema aqui está isolado da Terra e a proteção que tiver, ela não vai enxergar. Digamos que tem uma proteção aqui, né? Ou em qualquer outro ponto, ela não vai enxergar, porque esse sistema está isolado da Terra. Então, na simulação a gente vai poder ver como é que vai acontecer, né? Como é que a corrente vai se comportar. Essa aqui é a simulação que eu fiz no PSCAD e aqui a gente pode ver, primeiramente, né, o sistema e os gráficos estão em branco, né? Então tenho medições no primário e no secundário dos transformadores, né? E essas medições são medições de tensão e corrente. E no 51G, que ele está aqui, ó, é a medição só de corrente, né? Então eu vou rodar aqui o sistema com o disjuntor aberto, certo? Aqui a gente pode ver que na corrente de fase do primário do transformador, né, essa medição ela está aqui, tá? Vamos analisar esse transformador aqui. Digamos transformador 2. Né? Então as medições de corrente, tensão do primário, corrente e tensão do secundário, tá? Então a corrente do primário transformador, tá vendo? Ela é a corrente basicamente de projeto, né? Você não tem nenhuma elevação, mesmo no sistema, mesmo ela sendo realizada antes da falta, né? É como se a falta não influenciasse na medição de corrente. A tensão de fase neutro, ela é afetada, né? Aqui a minha falta ela ficou parametrizada de 400 milissegundos, durando de 0,5 até 0,9, né? Então ela tem início em 0,5 e vai até 0,9. E no secundário a gente vê basicamente, são poucos os reflexos, né? Ela oscila, pico a pico é de menos 20 a 20, né? E a tensão ela vai de menos 200 a 200. Aqui o sistema está em kV. Né? O primeiro transformador ele traz de 230 para 335, vai até 335 no primário desse transformador 2 e depois abaixa novamente para 230, tá bom? Então, a gente pode ver como o gráfico se comporta aqui nesse caso. Tá? Aqui você tem um reflexo na medição de fase neutro, porque a medição de fase neutro aqui, embora seja um sistema aterrado, o programa, quando você seleciona fase neutro, ele pega da referência da Terra, né? Então é como se eu estivesse medindo para a Terra, então, mesmo o sistema estando isolado. Então um ponto do meu multímetro, digamos assim, vai estar na linha, que está em falta, né? Nas três fases, na verdade, e a outra vai estar na Terra. Então ele vai medir a tensão, ele vai medir o efeito da falta na Terra. Agora eu vou rodar com o disjuntor fechado. Como é que a proteção vai enxergar, como é que o sistema, como é que as correntes vão circular. A proteção vai ser sensibilizada ou não. Né? Então aqui a gente pode ver que aqui eu já consigo sentir pelo 51G. Anteriormente eu via um valor zero, né? Ele era continuamente zero. Aqui eu já consigo verificar que houve elevação, houve sensibilização, e se for parametrizado o relé da forma adequada, obviamente, mediante estudo de curto-circuito, e até meio de seletividade, né, para você poder ordenar as atuações dos disjuntores, você já tem uma curva sendo sensibilizada e exatamente no começo em meio segundo e término em 0,9, com 400 milissegundos de duração. A gente pode ver que a característica da onda gerada é assimétrica, o que é óbvio, porque o curto é monofásico, então é um curto de característica assimétrica. Né? Aqui a corrente a gente já pode ver que ela também tem característica assimétrica, essa é a corrente do primário do transformador. Né? A tensão também ela foi afetada, né? Como na primeira medição, a tensão do primário.
O secundário, por estar em estrela, já sente, né? Porque tem reflexo quando você faz o equivalente de impedância e faz o equivalente de sequências, né? Você já vai ter reflexos porque o secundário do transformador é em estrela e a tensão também é afetada justamente pelo aterramento do transformador. Então é isso aí. E o transformador zigue-zague, eu utilizei para poder medir o transformador zigue-zague. Não utilizei o delta estrela porque os resultados foram basicamente parecidos. Basicamente. E o relé 51G ele está aqui. Ó. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que tenham gostado. Tchau, tchau.